Na madrugada de 26 de abril de 1986, um reator nuclear explodiu de forma tão violenta que lançou material radioativo para a atmosfera, contaminando cidades inteiras sem que as pessoas sequer soubessem o que estava acontecendo. E o mais assustador não foi a explosão em si, mas o fato de que ninguém ali tinha dimensão do erro que acabava de desencadear um dos maiores desastres da história. E o mais chocante é que, nas primeiras horas após a explosão, autoridades locais e trabalhadores ainda circulavam normalmente pela região, sem qualquer proteção, enquanto uma radiação invisível já se espalhava pelo ar, atingindo milhares de pessoas sem causar dor imediata, o que fez com que muitos continuassem expostos sem perceber que seus corpos já estavam sendo afetados. Na cidade de Pripyat, a poucos quilômetros do reator, a vida seguiu quase normal naquela manhã. Crianças foram para a escola, famílias saíram às ruas e ninguém recebeu qualquer aviso imediato, mesmo com níveis de radiação já extremamente elevados, criando uma situação onde milhares de pessoas continuaram expostas por horas, sem saber que estavam no centro de um desastre que ainda nem tinha sido oficialmente reconhecido. Tudo começou durante um teste de segurança no reator número 4, onde operadores tentavam simular uma queda de energia para verificar quanto tempo o sistema continuaria funcionando. Mas uma sequência de decisões erradas, combinada com falhas no próprio design do reator, fez com que o controle da reação nuclear fosse perdido em poucos segundos, criando uma situação extremamente instável que rapidamente saiu do controle. Em poucos instantes, a potência do reator disparou de forma incontrolável, atingindo níveis muito acima do que a estrutura poderia suportar, até que duas explosões consecutivas destruíram completamente a cobertura do reator, expondo o núcleo ao ambiente externo e liberando uma quantidade massiva de material radioativo que começou a se espalhar sem qualquer barreira de contenção. Logo após as explosões, fragmentos altamente radioativos foram lançados ao redor da usina, enquanto um incêndio intenso começou a queimar no local, liberando partículas invisíveis que subiam com a fumaça e eram levadas pelo vento, espalhando contaminação por quilômetros, criando uma nuvem radioativa que não respeitava fronteiras e começava a atingir regiões muito além da área do acidente. Sem entender completamente o que havia acontecido, bombeiros foram enviados imediatamente para conter o incêndio, subindo no telhado do reator destruído e manuseando destroços altamente radioativos sem qualquer proteção adequada, acreditando que estavam lidando apenas com um fogo comum, quando, na verdade, já estavam sendo expostos a níveis letais de radiação em poucos minutos de contato. Enquanto isso, dentro da usina, engenheiros tentavam entender o que havia acontecido, lidando com instrumentos que muitas vezes não conseguiam medir níveis tão altos de radiação, criando uma falsa sensação de controle, onde os dados disponíveis não refletiam a gravidade real da situação, atrasando decisões críticas em um momento onde cada minuto fazia diferença. E o problema era ainda maior do que parecia, porque muitos dos sensores disponíveis simplesmente saturavam ao atingir determinados níveis de radiação, mostrando leituras limitadas que davam a impressão de que a situação estava sob controle, quando na realidade os níveis eram dezenas ou até centenas de vezes maiores, criando um cenário onde decisões estavam sendo tomadas com base em informações completamente distorcidas. Enquanto isso, uma luz azul intensa podia ser vista sobre o reator destruído durante a noite, um fenômeno causado pela radiação ionizando o ar ao redor, algo que muitos testemunharam sem entender o significado, enquanto partículas altamente perigosas continuavam sendo liberadas de forma contínua, ampliando a contaminação sem que houvesse qualquer controle efetivo naquele momento crítico. Somente horas depois, quando equipes mais experientes começaram a analisar a situação com equipamentos mais adequados, ficou claro que o núcleo do reator havia sido completamente exposto,
liberando níveis extremos de radiação que tornavam a área imediatamente ao redor mortal. Mas mesmo assim, muitos trabalhadores ainda permaneciam no local, tentando conter algo que já havia saído completamente do controle. Com a gravidade finalmente sendo reconhecida, decisões emergenciais começaram a ser tomadas às pressas, mas já era tarde para evitar a exposição inicial, enquanto helicópteros foram enviados para lançar areia, chumbo e outros materiais sobre o reator aberto na tentativa de conter a liberação radioativa, em uma operação extremamente arriscada que expunha ainda mais pessoas a níveis perigosos de radiação. Enquanto essas tentativas eram feitas, a cidade de Pripyat ainda não havia sido evacuada, e milhares de pessoas continuavam vivendo normalmente por mais de um dia após a explosão, até que, finalmente, a ordem de evacuação foi emitida, com ônibus chegando às pressas e moradores sendo instruídos a sair rapidamente, acreditando que retornariam em poucos dias, sem imaginar que nunca mais voltariam. Quando a evacuação começou, as pessoas foram orientadas a levar apenas o essencial, deixando para trás casas, objetos e toda a rotina construída ao longo de anos, enquanto a radiação continuava presente em roupas, alimentos e no próprio ambiente, transformando aquela saída em algo definitivo, mesmo que naquele momento ninguém tivesse sido informado sobre a real gravidade da situação. Nos dias seguintes, milhares de trabalhadores, militares e voluntários foram mobilizados para conter os danos, muitos deles enviados para áreas altamente contaminadas, sem plena noção dos riscos, participando de operações como remoção de destroços radioativos, construção de barreiras e limpeza da região, em missões que duravam poucos minutos, mas que já eram suficientes para causar exposição significativa à radiação. Esses trabalhadores, conhecidos depois como liquidadores, foram responsáveis por tarefas extremamente perigosas, como remover pedaços do núcleo exposto do telhado do reator, muitas vezes utilizando ferramentas simples e com tempo de exposição limitado a poucos segundos, porque permanecer ali por mais tempo significava receber doses de radiação capazes de causar danos severos em um intervalo extremamente curto. Para tentar conter a liberação contínua de radiação, foi iniciada a construção de uma estrutura de concreto ao redor do reator destruído, conhecida como sarcófago, projetada para isolar o material radioativo do ambiente, mas construída em condições extremas, com prazos curtos e alta exposição, o que resultou em uma solução emergencial que, embora necessária, não eliminava completamente os riscos. Mesmo após a construção dessa estrutura, a contaminação já havia se espalhado por grandes áreas, atingindo regiões da Ucrânia, Bielorrússia e até outros países da Europa, com partículas radioativas sendo detectadas a milhares de quilômetros de distância, mostrando que o impacto daquele acidente não estava limitado ao local da explosão, mas havia se transformado em um problema internacional de larga escala. Com o passar dos anos, os efeitos desse desastre continuaram aparecendo de forma silenciosa, com o aumento de casos de doenças relacionadas à radiação, áreas inteiras permanecendo inabitáveis e uma zona de exclusão sendo criada ao redor da usina, onde até hoje o acesso é controlado, mostrando que as consequências daquele erro não terminaram com a explosão, mas continuam presentes décadas depois. E mesmo depois de décadas, a pergunta que ainda permanece é como uma sequência de decisões, somada a falhas de projeto e falta de transparência, conseguiu desencadear um desastre dessa magnitude, criando um evento que continua sendo estudado até hoje, não apenas pelo que aconteceu, mas pelo risco de algo semelhante voltar a acontecer em um mundo que ainda depende desse tipo de tecnologia.